Olá, quem não viu o vídeo anterior, que eu gravei agorinha, há pouco, eu falei sobre uma enquete que eu fiz nos stories do Insta e do Face sobre ler e falar de livros. Uma ideia minha que há algum tempo que eu tô gestando ela, resolvi parir. E eu escolhi 2 livros para começar a falar desses livros. Um deles era o Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques, que eu já li. É uma releitura, eu amo esse livro, eu já li um trechinho dele do início dele no vídeo anterior, não sei qual dos dois que eu vou postar antes, mas enfim, vai estar ali junto. E o outro livro que eu escolhi é o A Profecia, do David Seltzer, que ele foi lançado, se eu não me engano, em 76, só confirmar, 76, junto com o filme. Ele foi escrito o roteiro e o livro junto. Quem fez o roteiro do filme original de 76 foi o próprio David Seltzer. Só que eu assisti uma versão que saiu dele acho que nos anos 2000, no começo dos anos 2000, não lembro direito a data. Mas o filme é ótimo, mesmo que eu nem conhecia a história direito. É a história do anticristo. É uma história de terror. É um livro de terror, de suspense. E o filme é ótimo. O nome do filme é A Profecia também. Tem um antigo de 76, 77. E tem de 76 também, é junto com o livro. E tem esse novo de 2000 e pouco. Já nem tão novo assim. Mesmo que eu não conhecesse a história do filme que eu assisti, se eu lesse apenas o prólogo, eu já ficaria curiosíssima para ler o livro. E eu lembro mais ou menos o que acontece no final, mas só esse prólogo já me faria ler o livro devorando, que é o que eu tô fazendo, já tá tudo anotado aqui, tudo riscado, porque meus livros são todos riscados. Então vamos lá, eu vou ler o prólogo do A Profecia. Quem sabe eu vou conversando depois, conforme eu vou lendo ele com vocês. Vamos lá, prólogo. Aconteceu em um milissegundo. O movimento nas galáxias, que deveria ter levado eras, ocorreu num piscar de olhos. No observatório Cape Hatch, um jovem astrônomo sentou-se pasmo, demorando um segundo a mais para ativar a câmera que deveria ter gravado tudo. O estilhaçar de 3 constelações que produziram a estrela escura e incandescente. De Capricórnio, Câncer e Leão, subitamente estilhaços voaram, encontrando uns aos outros com certeza magnética, fundindo-se numa brasa galáctica pulsante. Ela ficava mais brilhante agora, e as constelações estremeceram. Ou seriam as mãos trêmulas do astrônomo no telescópio enquanto lutava para reprimir o choro e a confusão. Ele temeu estar só com aquilo, mas de fato não estava, pois das próprias entranhas da terra veio um som distante. Era o som de vozes humanas. Contudo, não, crescendo em devotada cacofonia junto à potência da estrela. Em cavernas, porões e campos abertos, elas tinham se reunido. Parteiras para o nascimento, umas 20.000. Com as mãos unidas e as cabeças abaixadas, suas vozes se elevaram até que a vibração pôde ser escutada e sentida em todos os lugares. Era o som do Om, ascendendo aos céus e descendo até o centro bíblico da terra. Era o 6º mês, o 6º dia, a 6ª hora. O momento ainda previsto pelo Antigo Testamento, quando a história mudaria. As guerras, o tumulto dos séculos recentes haviam sido apenas ensaios, um teste da atmosfera para determinar quando a humanidade estaria pronta para ser arrebatada. Sob o domínio de César,
ela ovacionara ao ver cristãos serem entregues para alimentar os leões. E sob o domínio de Hitler, viu os judeus serem reduzidos a restos carbonizados. Agora, a democracia minguava. Drogas que prejudicavam a mente haviam se tornado um modo de vida. E aos poucos, nos países em que a liberdade de adoração ainda era permitida, proclamava-se que Deus estava morto. Do Laos ao Líbano, irmão se voltava contra irmão, pais contra os filhos, ônibus escolares e mercados explodidos diariamente à luz sombria da lascívia que vinha sendo preparada. Estudiosos da Bíblia também haviam visto o aparecimento dos símbolos bíblicos que anunciavam o evento agora em curso. Na forma do mercado comum, o sagrado Império Romano se erguera, e com a criação do Estado de Israel, os judeus haviam retornado à Terra Prometida. Esses eventos, associados à fome mundial e à desintegração da estrutura econômica internacional, demonstravam ser mais do que mera coincidência. Era claramente uma conspiração de eventos. O livro do Apocalipse havia previsto tudo. Enquanto no céu a estrela negra brilhava mais forte, o cântico foi se intensificando. O centro basáltico do planeta reverberou com seu poder. Dentro das ruínas escavadas da antiga cidade de Megiddo, o velho Bugenhagen tudo sentiu e chorou com a certeza de que seus pergaminhos e tábuas eram inúteis agora. E acima dele, no deserto que ficava nas imediações de Israel, o grupo noturno de estudantes de arqueologia parou de trabalhar. As peneiras sujas ficando em silêncio quando o chão sob seus pés começou a tremer. Em sua poltrona da primeira classe a bordo do 747, que ia de Washington para Roma, Robert Thorne também sentiu a turbulência e apertou o cinto, preocupado com o que o aguardaria lá embaixo. Mas, mesmo que soubesse o motivo da repentina turbulência, já era tarde demais, pois naquele momento, no porão do Ospedale de Santo Espírito, em Roma, uma pedra esmagava a cabeça da criança que deveria ser seu filho. Então, gente, esse é o prólogo da profecia, o livro A Profecia, que, convém lembrar, gente, é uma ficção. Ultimamente, as pessoas não estão conseguindo distinguir muito o que é narrativa, o que é realidade. Então, se você estiver ouvindo o meu vídeo aqui, estiver confundindo um pouco as coisas, que eu acho difícil, mas não convém lembrar, isso aqui é ficção, é um romance, isso aqui não é verdade. Não saia por aí dizendo que o mundo virou apocalipse, apesar de tudo. Não, estou falando isso em tom de brincadeira, mas como professora de português, nos últimos tempos eu estou vendo a dificuldade das pessoas entenderem o que é ficção, o que é realidade, o que é uma narrativa e o que é ironia. Então, gente, isso aqui é um romance, é uma história, ficção, mas muito boa de passagem, ainda mais para quem gosta de terror como eu. Então, daqui a pouco eu vou falar mais, mas enfim, é a história desse cara que trabalha, é embaixador, riquíssimo, poderosíssimo, cotado para ser o futuro presidente dos Estados Unidos, que o filho dele nasce, quando a mulher dele está em Roma, a criança é assassinada e um outro bebê é colocado no lugar. E esse outro bebê, a gente já desconfia o que possa ser, visto que estamos falando do Apocalipse e de uma figura bem conhecidinha no Apocalipse, chamada de Anticristo. Então já dá pra gente ter uma ideia do que vai ocorrer na história, e isso não é spoiler, porque tá na quarta capa do livro. Certo, gente? Daqui uns dias eu volto a falar mais de A Profecia e do Amor e dos Outros Demônios, que um tem
Não tem nenhuma ligação com o outro, mas eu sou assim, eu leio coisas bem aleatórias. Beleza? Até, gente. Tchau.